O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 19, parte 2. Ignorância. O quê? Então você quer que acreditemos somente no que Cristo fez sem participação nossa? Essa presunção certamente afrouxaria as rédeas das nossas paixões, permitindo que vivamos como bem quisermos. Afinal, se assim é, o que importa que vivamos e se depois seremos justificados pela justiça pessoal de Cristo, bastando para isso apenas crer nela? Cristão. Ignorância é o seu nome e você bem o merece. Essa sua resposta demonstra o que digo. Você ignora a justiça justificadora e também como pode salvar sua alma por essa fé da pesada ira de Deus. Sim, você ignora também as verdadeiras consequências da fé salvadora na justiça de Cristo, que significa curvar e oferecer o coração a Deus em Cristo, amar o seu nome, a sua palavra, os seus caminhos e o seu povo, mas não como você, em sua ignorância imagina. Esperançoso. Pergunte-lhe se algum dia Cristo já lhe foi revelado do céu. Ignorância. Quê? Temos aqui então um homem de revelações? Creio que aquilo que vocês dois, de todos os outros como vocês, dizem sobre essa questão não passa do fruto de mentes perturbadas. Esperançoso. Convenhamos, homem, Cristo está em Deus de um modo tão incompreensível às inquietações naturais de toda a carne que o homem nenhum pode conhecê-lo de uma maneira salvadora, a não ser que Deus Pai o revele ao homem. Ignorância. Essa é a sua fé, não a minha. Mas a minha, e disso não duvido, é tão boa quanto a de vocês. Embora eu não traga na alma tantos caprichos como vocês trazem. Cristão. Peço licença para intervir. Você não deveria falar com tanto desprezo sobre esse assunto. Reafirmo categoricamente o que o meu irmão já lhe disse. Homem nenhum pode conhecer Jesus Cristo senão pela revelação do Pai. E lhe digo mais, a fé pela qual a alma se agarra a Cristo, se é que me expresso bem, deve vir necessariamente pela espantosa grandeza do imenso poder divino. Mas percebo, pobre ignorância, que você não sabe nada dessa fé. Acorde. Então olhe a sua própria iniquidade, busque o refúgio no Senhor Jesus, pois pela justiça de Cristo, que é a justiça de Deus, pois Ele mesmo é Deus, você será libertado da condenação. Ignorância. Vocês andam rápido demais. Não posso mais acompanhá-los. Vão então na minha frente. Quanto a mim, prefiro ficar para trás. Então os dois disseram: será insensato, ignorância a ponto mesmo de desprezar o conselho andando a esmo? E se ainda o recusa, saberá logo, é certo, o mal que se faz, julgando-se assim desperto. Lembre-se, homem, não tema, tempo ainda há, pois quem aceita o bom conselho, salvo será. Ouça então, se ainda assim o despreza, tonto, sairá perdendo e há de chorar o desaponto. Cristão, dirigindo-se ao seu companheiro, falou assim: bom, vamos então, meu caro esperançoso, vejo que eu e você devemos caminhar a sós novamente. Então vi em meu sonho que os dois apertavam o passo enquanto a ignorância ficava para trás vacilante. E novamente Cristão falou ao seu companheiro: tenho muita pena desse pobre homem, certamente se dará mal no fim. Esperançoso, é pena, mas há muitos e muitos como ele em nossa cidade, famílias inteiras, até ruas inteiras. Quantos também não são os peregrinos que se acham nesse estado? Imagine você, se tanto dos nossos estão assim, quanto não haverá na terra natal desse homem? Cristão, de fato diz a palavra, cegou os seus olhos para que não o vejam. Leia João capítulo 12, versículo 40. Mas agora que estamos sós, o que é que você acha desse homem? Será que nunca tem convicção de seu pecado, temendo consequentemente que seu estado seja perigoso? Esperançoso, peço que você mesmo responda essa pergunta, já que é mais velho de nós dois. Cristão, pois isto digo, sou da opinião de que às vezes eles podem ter tal convicção, mas sendo naturalmente ignorantes, não compreendem que ela trabalha para o seu bem. Assim tentam desesperadamente sufocá-la e presunçosamente continuam a exaltar-se segundo os caminhos do seu próprio coração.
Esperançoso, acredito de verdade no que você diz, que o medo muito trabalha para o bem dos homens, para corrigi-los na própria raiz, levando-os à peregrinação. Cristão, sem dúvida nenhuma é assim que age o medo, sendo ele correto. Pois assim prega a palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Leia Salmos 111, versículo 10 e Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Esperançoso. E como você definiria o medo correto? Cristão. O medo verdadeiro ou correto se revela em três coisas. Primeiro, em sua origem, pois é provocado pela salvadora convicção do pecado. Segundo, ele leva a alma a agarrar-se a Cristo em busca da salvação. E terceiro, ele gera e sustenta na alma grande reverência por Deus, por sua palavra e por seus caminhos, conservando a alma terna, incutindo-lhe também o receio de afastar-se desses caminhos, seja para a direita ou para a esquerda, ou de fazer qualquer coisa que desonre a Deus. Viole a paz da alma, entristeça o espírito, ou faça o inimigo falar com censura nos lábios. Esperançoso, muito bem, creio que você de fato falou a verdade. Será que já saímos do solo enfeitiçado? Cristão, por quê? Cansou-se já da nossa conversa? Esperançoso, não, de modo nenhum, mas gostaria de saber onde estamos. Cristão, ainda temos uns 3 quilômetros pela frente antes de sair destas terras. Mas retomemos o assunto. Ora, os ignorantes não sabem que essas convicções lhe incutem o medo que vem para o seu próprio bem, e por isso procuram sufocá-las. Esperançoso, e como é que tentam sufocá-las? Cristão, bem, em primeiro lugar, eles pensam que esses temores são gerados pelo diabo, quando na verdade são incutidos por Deus. Pensando assim, buscam resistir a eles, pois julgam que os temores poderão levá-lo à ruína. Em segundo lugar, também supõem que esses temores tendem a corromper a sua fé, quando na verdade, pobres homens que são, não possuem mesmo fé nenhuma. Sendo assim, endurecem o coração contra eles. Em terceiro lugar, julgam que não devem temer e, portanto, apesar de seus temores, tornam-se presunçosamente confiantes. Por último, acham que esses temores podem desonrar a sua antiga e lamentável falsa santidade e, portanto, resistem a eles com todas as suas forças.